Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim responder a tag instigado a ler mais. Gente, essa tag eu vi lá no canal do Vitor Almeida, do Geek Freak. Vou deixar as perguntas na descrição, os créditos, tudo certinho. E eu achei que era uma boa tag pra vir responder aqui, porque ela é rápida, mas também fala daqueles livros ou autores que fizeram a gente ler mais. Então, vamos lá! A primeira pergunta é um livro que te instigou a ler mais de um gênero. E eu parei pra pensar e eu poderia ter respondido aqui, os livros que eu comecei com cada gênero. Mas eu vou falar aqui de 2001, Odisseia no Espaço, do Arthur C. Clarke. Esse foi o primeiro livro, assim, real, oficial de sci-fi que eu li na vida. E eu tive uma experiência incrível. Eu me apaixonei não só pelo gênero de ficção científica, e aí eu fui ler mais, mas também pelo próprio Arthur C. Clarke, pelas histórias que ele escrevia, porque ele fala muito da ficção científica com elementos que vão mais para questões existencialistas e filosóficas, que eu gosto bastante. Então, com certeza, assim, 2001 é o meu livro de ficção científica favorito, e desde então eu me apaixonei por esse gênero e quero não só ler cada vez mais, mas também ler mais de coisas que o Arthur C. Clarke escreveu. 2. Um livro que te instigou a ler mais de um autor. E aqui não teria como eu falar de outro que não Sono, do Haruki Murakami. Sono é uma novela do Haruki Murakami que eu li há uns 2 anos e eu me apaixonei. Eu fiquei maluca com aquela história de uma moça que não consegue dormir e ela vai entrando numa espiral de sonhos, pesadelos, realidade, um monte de maluquices que vão acontecendo. E foi o meu primeiro contato com Murakami. E a partir dessa novela eu já decidi que eu ia ler tudo que ele escrevesse. E foi aí que eu criei o projeto Murakamando, em que eu leio uma vez por mês um livro do Haruki Murakami de ficção em ordem cronológica. Então, o meu amor por Murakami começou com Sono, e eu sou muito grata porque é uma história incrível, que tem já os elementos típicos do Murakami, que tem muito do seu realismo mágico e que me abriu portas para conhecer mais desse autor. 3. Um livro que te instigou a ler mais de um determinado tema. E assim, não é um livro, mas é um conto, que é Dagon, do H.P. Lovecraft. Foi a minha primeira experiência com Lovecraft há muitos anos. Eu ouvia falar sobre ele, mas eu não tinha ideia do que ele tinha escrito, dos mitos de Cthulhu, do ciclo dos sonhos, nem nada disso. E aí, eu fui ler, e aí, lógico, quando eu não conheço o autor, eu tendo a ler algo mais curto dele antes, pra saber se eu vou gostar ali do estilo. E eu li Dagon, foi a minha primeira experiência com Lovecraft e eu adorei, sabe? Desse homem que acaba perdido no mar e com um barquinho ele chega até ali uma determinada ilha e lá ele vai encontrar um monolito feito em homenagem a esta criatura que é Dagon. E desde então aí eu li Nyarlathotep logo depois disso, aí sim que eu fui ler O Chamado de Cthulhu e daí só foi aumentando, todo o meu amor por esse subgênero do terror que é o horror cósmico, que é algo que eu amo. Então Dagon foi aí o que começou a minha jornada com Lovecraft e com o horror cósmico. 4. Um livro que te ajudou a superar um medo ou um preconceito literário. E aqui eu pensei bastante e eu resolvi falar A Hipótese do Amor, da Hayley Hazelwood. Eu era uma pessoa que nunca lia muito romance, sabe? Nunca foi, um gênero que eu gostasse. Aí eu li alguns romances de época da Julia Quinn. Alguns eu gostei, outros não. Mas aí eu falei assim, tá, ok. Mas será que eu conseguiria ler algum livro de romance contemporâneo? Porque romance não é muito minha praia. Só que aí eu li A Hipótese do Amor, onde, a gente vai conhecer aqui 2 personagens que acabam trabalhando no mesmo laboratório, no mesmo centro de pesquisas, e que a gente tem, o clássico Grumpy versus Sunshine, que é aquele cara mais na dele, mais fechado, e a moça que, ela faz 1 milhão de coisas, e ela é desastrada, e ela tá sempre rindo, e por aí vai. E, gente, eu me apaixonei por A Hipótese do Amor, tanto que na época eu ouvi o audiobook e aí eu comprei físico de tanto que eu gostei. Também a gente não pode negar que, tem a coisa ali do fator Star Wars, da gente ter basicamente o Kylo e a Rey, que é, um casal que eu shippo. Então, assim, eu gostei bastante e me ajudou muito a ter vontade de ler mais livros de romance contemporâneo. Tanto que depois disso eu li vários livros da Hayley Hazelwood e tenho aí vários na minha lista ainda pra ler.
5. Um livro que te instigou a ler por um longo período de tempo. E aí eu pensei nos vários calhamaços que eu li, tá? Mas, pensando nisso, eu tinha que falar A Dança da Morte, do Stephen King. A Dança da Morte foi um livro que levou muito tempo pra eu ler, porque eu comecei a ler esse livro há alguns anos. E aí eu ia lendo aos poucos, porque ele é um livro que ele vai falar de uma pandemia que matou quase toda a população. E aí a gente vê, né, os personagens que sobraram, digamos assim, que eles vão tendo sonhos, alguns com essa senhora, a mãe Abigail. Ela é uma senhora muito religiosa, ela tá basicamente do lado do bem na história. Por outro lado, os personagens também sonham com essa figura macabra, que é o Randall Flagg, que representaria aí o lado do mal. Só que eu fui lendo, e como ele é um livro que ele vai alternando a visão de vários personagens, tem personagens que a gente gosta mais, personagens que a gente não gosta tanto. Então ele é um livro que ele é uma montanha-russa. Então, eu não li ele assim, correndo, sabe? Eu li ele por um período, aí eu dei uma parada, aí eu fui ler outras coisas, aí eu voltei pra ele, aí depois eu parei, aí eu voltei na época da pandemia, inclusive terminei durante a pandemia, e foi um livro que realmente me levou muito tempo pra ler, mas me instigou muito, tanto que ele é um livro 5 estrelas pra mim. Então, com certeza, esse é um dos livros, aliás, muitos livros do King me instigaram a ler por muito tempo, porque eles são, né, enormes. E a 6ª e última pergunta é um livro que simplesmente te instigou a ler mais. E aí eu poderia falar dos primeiros livros que eu li na vida e que me despertaram a vontade de ler e tudo mais, porém, eu passei por um período de uma ressaca literária muito grande logo depois da faculdade, porque, gente, letras, você tem que ler texto teórico, você tem que ler a obra original e por aí vai. Então, quando eu terminei letras, eu não conseguia mais ler. E aí, depois de um tempo, depois de muitos anos, inclusive, em 2018 foi que eu voltei a ler mesmo. Teve alguns livros ali que foram um estopim pra me fazer ter essa vontade de voltar a ler, mas eu diria que um deles foi E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie, que é o maior clássico dela, é o livro mais vendido dela, um dos livros mais vendidos do mundo, a história mais conhecida, né, da Rainha do Crime, e eu já conhecia a Agatha, mas eu nunca tinha lido esse livro. E a partir do momento que eu li esse livro, eu falei, não, eu preciso voltar a ler a Agatha Christie, e eu preciso voltar a ler mais no geral. Foi um livro que a partir dali eu comecei a ler sem parar. Então, com certeza, eu tinha que falar aqui desse livro, porque ele realmente fez com que eu saísse finalmente dessa ressaca literária que durou tanto tempo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que o vídeo e o canal cheguem a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo as suas próprias respostas. E, por favor, se inscreva no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.